Vamos à nossa comissão. Eu dou a palavra agora à vereadora Luíde para explicar o relatório parcial. Bom dia a todos, bom dia, vereadores, bom dia a todos os conselheiros que estão aqui presentes. Não temos o YouTube, né? Mas quem está acompanhando aí pelo canal da Câmara, também um bom dia. Hoje nós temos aqui duas convidadas, que é a Monique e a Mariane. São duas adolescentes que vieram aqui participar da nossa comissão e conhecer um pouquinho sobre o trabalho, né, dos vereadores, como funciona o parlamento. Pessoal, nós vamos apresentar, então, o nosso relatório, que ele não será mais final, mas sim relatório parcial, né? A intenção não é que a gente queria encerrar a comissão, mas é porque a gente tinha um prazo já, né, que já estava estipulado, mas, diante dos acontecimentos aí, o vereador Fernando Luiz acha que é conveniente mantê-la aberta, né, para poder estar continuando dando voz aí a todos os conselheiros. Essa é uma comissão especial, né, de estudo para a melhoria dos conselhos tutelares. Ela foi instituída pelo requerimento 1627 de 2023, né? A intenção, o objetivo dela era identificar e propor soluções para os desafios enfrentados, né, nos processos de escolha dos conselhos tutelares, também tanto olhar a infraestrutura. Eu gostaria de fazer um agradecimento aqui, porque nossa comissão contou com o apoio, né, da assessoria da consultoria legislativa. Então, eu gostaria de agradecer a Mariana Abreu Torres, né, que compareceu nas nossas visitas no plantão centralizado, no Conselho Tutelar Leste, no Oeste, no Barreiro, Centro-Sul e no Noroeste, né? Teve um trabalho muito grande ali. A gente agradece você de coração. O Leonardo Assis Silva, que esteve com a gente na Nordeste. A Ivânia Moraes Soares, que esteve em Venda Nova e na Norte. O Otávio Andrade, que esteve na Pampulha, no Conselho Municipal da Criança e Adolescente. Também ele elaborou o estudo técnico. Todos esses relatórios, todas as visitas que nós fizemos, os relatórios estão no portal da Câmara. Então, né, ficou público, inclusive a Defensoria já teve acesso, os conselheiros, nós enviamos para os conselheiros. E eu agradeço aí imensamente ao trabalho da consultoria legislativa, que nos ajudou muito, foi muito importante para nós. Olha, nós vamos iniciar, pode passar, por gentileza. Nós vamos fazer só um breve relato histórico, né? As normas e funcionamentos dos conselhos tutelares, né? De acordo com a lei federal, o Estatuto da Criança e Adolescente, Lei 8.069, de 1990, né, que cria ali o Conselho Tutelar como órgão permanente autônomo não jurisdicional. As competências é atender às violações de direitos, requisitar serviços públicos, representar a autoridade judicial e o Ministério Público. E lá também fala da composição, que são 5 conselheiros eleitos pela população pelo mandato de 4 anos. Também tem a resolução 231 do CONANDA, que estipula ali que um conselho tutelar para cada 100 mil habitantes, não é para 100 mil crianças, mas sim 100 mil habitantes. E o Poder Executivo Municipal, que ele é o responsável pelas despesas e pela equipe administrativa. Né? E a legislação também, ela delega aos municípios não apenas a gestão, mas também a responsabilidade de estabelecer normas complementares para regulamentar o funcionamento dos conselhos tutelares. Pode passar. Em Belo Horizonte, nós contamos aqui com 3 legislações, né? Em Belo Horizonte, a política relacionada aos conselhos tutelares ela está normatizada pelas leis 8.502 de 2003, pela 6.705 de 94 e pelo decreto 12.537 de 2006. A lei 8.502 ela estabelece ali no mínimo de um conselho tutelar por regional desde 1991. Então, a gente vê que nós já estamos aí, né, em defasagem há mais de 20 anos, então, tem essa necessidade de atualização, aí, conforme a resolução 139/2010 do CONANDA, que exige aí, pelo menos
um conselho tutelar para cada 100 mil habitantes. A gente tem uma planilha que foi até feita pela consultoria legislativa. Hoje, em Belo Horizonte, nós teríamos que ter no total de 25 conselhos tutelares. O Barreiro, hoje, deveria ter 3 conselhos tutelares, Centro-Sul, 3 conselhos tutelares, Leste, 2, Nordeste, 3, Noroeste, 3, Norte, 2, Oeste, 3, Pampulha, 3, Venda Nova, 2 e o plantão centralizado. Então, seria aí um total de 25 conselhos tutelares. Hoje nós temos apenas 10. Então, isso aí tudo fica claro que, né, gente, existe aí uma omissão por parte da prefeitura, que desde 2020, aí, com essa legislação complementar, ela criou ali, estabeleceu um conselho tutelar por regional, e até hoje a gente não tem visto nenhuma movimentação por parte do Poder Executivo para poder ampliar aí este número. Temos também a Lei 6.705, de 94, que fala do papel do conselheiro dos direitos trabalhistas e o não vínculo empregatício. Assim, gente, é até um pouco estranho a gente falar, porque acaba que os conselheiros tutelares, existe, né, uma diferença entre os conselheiros e os servidores municipais. A gente pegou como exemplo a licença maternidade e paternidade, né, que hoje os servidores do município fazem jus aí a 180 dias e as conselheiras elas fazem jus apenas a 120. Os homens, 5, né, e os servidores, 20. Então, a gente vê que é uma legislação também que precisa, né, ser alterada, que acaba que os conselheiros têm essa diferença aí, né, do tratamento por parte aí do Poder Executivo, e acaba que a função pública do conselheiro ela não, né, vincula ali, como não tem o vínculo empregatício e estatutário, né, conforme a legislação determina. Pode passar. Então, diante desse relato aí que a gente vê que as legislações, por parte do município, elas acabam sendo omissas, né? Aí a gente, nas visitas que nós fizemos em todos os conselhos tutelares, a gente presenciou a situação dos conselheiros. Então, assim, por parte da legislação, omissão. Quando você chega nos conselhos, existe ali quase que uma catástrofe, né? Que está prestes aí a gente não sabe quando é que essa bolha vai estourar. Hoje, então, atualmente, Belo Horizonte conta apenas com 10 conselhos tutelares em funcionamento. Destes, um está presente em cada uma das regionais, que é um plantão centralizado, que cobre tanto o período noturno e os finais de semana e feriados. Hoje, então, a cidade deveria ter de 23 a 25 conselhos tutelares, considerando a população, de acordo com o IBGE, 2.315.560 habitantes. E, diante disso, gente, a gente inventa aí os problemas que foram elencados por parte dos conselheiros. Aí todos falaram, em todas as regionais, um excesso de demanda, né, que ninguém dá conta ali de resolver, a sobrecarga de trabalho, os atrasos no atendimento, a limitação de serviços preventivos e a dificuldade nas articulações com outras políticas públicas e serviços. Pode passar. A infraestrutura física, gente, é uma questão assim que a gente precisa, né, que o poder público tenha essa atenção. Nós detectamos problemas em quase todos, exceto o Centro-Sul, né, e o plantão, que tem um prédio alugado com uma infraestrutura muito boa. E aí, nessas visitas, nós vimos, né, as deficiências de espaços inadequados, falta de salas suficientes para atendimentos privados, falta de isolamento acústico, né, problemas de conforto térmico, ventilação, iluminação. O Conselho Tutelar e o Centro-Sul, né, o plantão, são que têm uma instalação mais adequada. Mesmo assim, nós chegamos lá, tivemos aqui ajudar nas intervenções a respeito de uma porta de vidro para trazer mais segurança para os conselheiros que ficavam ali de frente, né? Qualquer pessoa que entrasse ali já tinha acesso aos conselheiros. Enquanto as outras, né, regiões mais periféricas, como Barreiro e Norte, enfrentam, nós percebemos que enfrentam uma das maiores dificuldades estruturais. A gente viu ali que, no Barreiro,
o espaço dele é um espaço alugado. A gente, nas visitas, a gente vê a dificuldade de fazer uma reforma, de fazer uma melhoria. Espaço tem, mas a gente acaba que o conselho não consegue fazer essa articulação com o proprietário não autoriza fazer o tipo de reforma. O Centro-Sul é alugado, né, compartilhado com outras políticas públicas. A Leste ela é alugada, ela é exclusiva, mas ela tem uma estrutura precária. O isolamento acústico lá tem, né, mas assim, não é muito bom também. É bom que a prefeitura reforce isso. A brinquedoteca lá também lá não tem, e o conforto térmico lá eles não responderam. A Noroeste é um local, um espaço, né, que ele é cedido, também compartilhado, a estrutura lá não é tão precária. A Oeste ela tem uma sede própria, ela é, né, exclusiva, também tem uma estrutura precária. A Pampulha, ela também é cedida, uma estrutura compartilhada com outras políticas públicas. Venda Nova é alugada, ela tem uma sede exclusiva, ela tem uma estrutura muito boa ali em Venda Nova. E o plantão centralizado, que ele também é alugado, compartilhado, mas a gente via algumas deficiências lá, mas é mais por falta de materiais, né, para os conselheiros trabalharem como computador. Pode passar, pode passar. Também nós identificamos, né, durante as nossas visitas, a falta de suporte administrativo adequado, né, uma insuficiência de mobiliário, de equipamentos e materiais de escritório, além de comunicação ineficaz devido à falta de telefones funcionais. O telefone virou até um caso, gente, de piada, né, que é um telefone muito antigo. Acho que parece que tem um que funciona, né? Tem um só que funciona. Tem um lugar que funciona o telefone. Não sei qual vou achar aqui no relatório. É na Leste. Na Leste é o único conselho que tem um telefone que funciona. Nos demais, não tem telefone. A desculpa da prefeitura é que os cabos foram roubados, mas a gente vê lá dentro que todo mundo tem acesso à internet, todo mundo consegue conectar, né? Aí, às vezes, ao Instagram, ao Facebook, consegue compartilhar algo, mas a prefeitura não consegue colocar um telefone ali para atender aos conselhos tutelares. Isso acaba fazendo com que as pessoas se locomovam até os conselhos para poder fazer um pedido de informação, coisa que, talvez, com um telefonema, ela conseguiria resolver. A gente viu que as necessidades prioritárias são equipamentos tecnológicos, né, para videoconferências. Teve, recentemente, a chegada de vários computadores, mas ainda os computadores vieram sem fone, sem câmera, equipamentos para videoconferência, né? Muitos também nos relataram a falta de recurso para lanches, né, que às vezes as crianças chegam lá, ficam o dia inteiro, ficam, né, ali sem não tem o que comer, às vezes os pais, né, não estão mais com seus pais, tiveram ali que ser recolhidos, e eles ficam no conselho esperando, às vezes, uma vaga no abrigo, e os conselheiros têm que tirar dinheiro do próprio bolso para poder comprar um lanche, às vezes uma fralda, às vezes um leite para a criança tomar. Então, a gente, né, também notou essa omissão aí por parte da prefeitura, e os conselheiros têm ali se virado do jeito que eles estão conseguindo. Materiais de higiene também durante atendimentos, né, foi questionado, né, por parte dos conselheiros, e a melhorias nas seguranças das instalações, que a gente viu ali que muitos deles são divididos por madeirite, né, as repartições bem fracas, né, não dão assim mais segurança para os conselheiros. Pode passar. Outra também a falta de capacitação, né, e de pessoal foram também identificados aí em todas as visitas que nós realizamos nos conselhos tutelares. Esse foi unânime. Nós não conseguimos encontrar nenhum conselho tutelar que estivesse uma equipe administrativa completa para atender aos conselheiros. Então, a falta de serviço, né, a equipe administrativa, a falta de serviços técnicos e administrativos para apoio
nas atividades cotidianas, né, não tem, então acaba sobrecarregando os conselheiros com as tarefas burocráticas, que ali naquele momento a gente entende que não é o papel do conselheiro. A capacitação, né, a gente viu também a ausência de programas contínuos de formação e atualização para os conselheiros, né, todos relataram isso também. Nós já estamos no mês de julho, acredito que agora que começaram esses cursos de capacitação. E, então, assim, essa demora, né, essa ausência, essa omissão por parte da prefeitura também, que a gente, né, pede à prefeitura que seja aí resolvido. Além também, né, da necessidade de implementação do sistema de informação para a infância e adolescente, que é o CIPIA, e a capacitação do CIPIA. Né? Durante as visitas foi até mesmo colocado ali em discussão, nós sentamos depois com o secretário José Valadão, juntamente com o presidente do Conselho Municipal, e a sugestão é que a Pronabel desse esse apoio para os conselheiros, até mesmo lá dentro dos próprios conselhos, né? Que fosse implantar o CIPI, que colocasse uma pessoa ali para poder estar orientando eles, porque a gente sabe que é um sistema, né? Ele precisa dessa capacitação. A importância do sistema CIPIA, né? Que ele é crucial, gente, para o registro e acompanhamento dos casos pelos conselhos tutelares. Ele facilita a integração entre os diferentes órgãos. Ele ainda não foi implementado, apesar de ser obrigatório, conforme a Resolução 178 de 2016 do CONANDA. Nós perguntamos em todos os conselhos tutelares, todos os conselheiros falaram que querem, sim, a utilização do CIPIA. A gente vê que em municípios menores já existe o CIPIA, já está implementado, e Belo Horizonte ainda está atrasada. Né? A gente está falando aqui de legislações que necessitam ser alteradas há mais de 20 anos. Então, é uma das queixas, por parte de todos os conselheiros tutelares, é a implementação desse CIPI para poder facilitar esse atendimento. Nas reuniões que nós fizemos, na última reunião com o secretário, ficou ali, né, definido que já estaria entrando em contato com os conselheiros para poder fazer essa capacitação. Aí depois a gente, né, pega as informações para saber se isso está acontecendo. Pode passar. Esse daqui, gente, é um dos maiores problemas ali que eu acho, né, que eles também enfrentam, que são os desafios na intersetorialidade, né, saúde, educação, assistência social. Quando um não atende, acaba ali comprometendo o outro. A saúde, a falta de profissionais, a falta de um psicólogo, de um neuropediatra. O atendimento é insuficiente nos postos de saúde, né? Além de contar com a falta de medicamento. Quando a mãe tem o seu filho ali dentro da escola municipal, ela, né, sabe que o filho dela precisa de fazer uma consulta com o neuropediatra. A ausência dessa consulta, a demora dessa consulta, atrapalha até mesmo o desenvolvimento da criança. Por quê? Na educação, para que essa criança ela possa ter um acompanhamento, ela precisa de um laudo. E, muitas das vezes, essas mães não têm conseguido laudo, é um relato que os próprios conselheiros têm falado para a gente, e aí acaba que as mães, correntemente, estão procurando os conselhos tutelares para denunciar aí essa omissão por parte da prefeitura. Então, essa intersetorialidade, ela precisa, né, ela é um desafio, ela precisa de ser olhada, né, pelo poder público com mais atenção. Então, a gente vê a escassez de vagas nas escolas públicas na educação, a deficiência na educação inclusiva, que é o ponto que a gente está falando, né, precisa de realmente resolver esse problema, a capacitação insuficiente dos profissionais da educação. Então, precisamos que tenha essa comunicação. A assistência social é um sobrecarga nos serviços socioassistenciais, a falta de vagas em abrigos e programas de acolhimento, além da necessidade de uma maior articulação entre os conselhos tutelares e o CRAS, também, que foi falado ali para a gente. E também um dos questionamentos que os conselheiros falaram, né, que, muitas das vezes, os irmãos eles são separados ali durante o abrigamento, e isso aí é uma situação muito ruim, né, que acaba você ali separando os irmãos, você traz mais dificuldade daquela criança adaptar aquela outra nova, né, vida, nova rotina. Pode passar. Olha, gente, a gente faz um resumo, né, mais simples para falar, para a gente não poder, senão a gente prolonga muito aqui, mas está tudo no relatório detalhado e tem muito mais informações. Diante de tudo isso que a gente fala, o que a gente percebe pela fala dos conselheiros ali,
as condições de trabalho. A gente vê que eles estão cansados, que eles estão lutando e que, muitas das vezes, as coisas não têm acontecido. Então, isso acarreta uma sobrecarga de trabalho pelos conselheiros tutelares, que, devido ao número suficiente de conselhos e alto volume de casos atendidos, né, eles, né, têm uma carga ali muito alta, a falta desse suporte psicológico para os conselheiros, né, que, às vezes, enfrentam ali, que muitas das vezes enfrentam situações de alta carga emocional, necessitando assim de um atendimento, de um acompanhamento mais adequado. Sem contar, gente, que também um dos piores aqui é a remuneração, uma defasada, né, que a gente fala que já é uma preocupação levantada pelos conselheiros, e aí a gente destaca essa falta desse reajuste salarial por parte deles de vários anos, né? Pode passar. E, assim, eu fiz um resumo, né, mais simples aí, depois vocês todos já tiveram acesso, quem pegou no portal da Câmara, quem não tiver pegado, depois a gente envia para vocês, de tudo o que foi falado. Os estudos técnicos são estudos longos, né, as visitas técnicas são, né, o relatório longo, dá para todo mundo ler, isso tudo está documentado. Diante de tudo que ali que a gente viu, né, que nós presenciamos, que nós, como comissão, eu falo comissão especial, todos os vereadores, nós que fizemos a visita, até quero agradecer o vereador Fernando Luiz, que compareceu nas visitas, vereador Crispim, vereador Pedro Patrus, vereador Irlan, também, que nos acompanhou. Agradecer eles, né, todo o empenho, que não foi fácil, né, vereadores? Foi uma agenda corrida, né, mas nós visitamos todos. E, diante, gente, de tudo ali que foi falado, a comissão ela entendeu, né, nós achamos melhor criarmos um projeto de lei para tentar resolver, né, esses problemas, alguns desses problemas que foram levantados. Então, se o nosso relatório for aprovado aqui hoje de manhã, esse projeto de lei, automaticamente, ele já será protocolado, e aí ele começa a sua tramitação aqui na Câmara dos Vereadores. Então, diante, né, dessas situações evidenciadas por essa comissão, nós apresentamos um projeto de lei para atender às necessidades dos conselhos tutelares e fortalecer o seu papel no desenvolvimento seguro das crianças e adolescentes em nosso município. As principais recomendações, né, que são aumento do número de conselhos tutelares, melhorias na infraestrutura física, o fortalecimento da equipe administrativa e capacitação contínua dos conselheiros, além da maior integração entre as políticas públicas. E aí os nossos próximos passos, né, seriam as implementações das recomendações pela Prefeitura de Belo Horizonte, com prazos e metas estabelecidos, né, monitoramento contínuo das condições de trabalho e de infraestrutura. Né, isso quer dizer que, por mais que a comissão não esteja aqui, nós, vereadores, temos, né, que continuar fiscalizando esse trabalho. Esse é o papel do vereador, sempre fiscalizar e cobrar. Eu vou ler o projeto de lei aqui para vocês. Também está protocolado, só para vocês terem uma ideia do que a gente, né, do nosso projeto. Então, está lá no anexo 1, altera as leis 8.502, a lei 6.705, para aprimorar os serviços prestados pelos conselhos tutelares do município. Então, a Câmara Municipal de Belo Horizonte decreta ali, no artigo 1º, o artigo 13 da Lei 8.502 passa a vigorar, acrescidos os seguintes parágrafos, 3º ao 6º. A gente coloca que é direito, né, gente, da criança e adolescente, é da sua disposição a oferta pelo Poder Público Municipal dos Conselhos Tutelares em quantitativo mínimo de uma unidade para cada 100.000 habitantes do município. O quantitativo previsto nos parágrafos primeiros deste artigo será gradualmente ampliado a depender de disponibilidade orçamentária, até que se alcance plenamente o disposto no parágrafo 3º deste artigo. Em observância ao disposto no artigo 227 da Constituição Federal e nas alíneas C e D do parágrafo único do artigo 4º da Lei 869 de 90, do Estatuto da Criança e do Adolescente, o orçamento destinado a qualquer política pública municipal, excetuadas aquelas com prioridade orçamentária definidas por lei, não poderá ser ampliado em comparação com os valores liquidados no exercício anterior, até que o quantitativo mínimo dos conselhos tutelares previsto no artigo 3º deste artigo, no parágrafo 3º deste artigo, seja alcançado. O atendimento também no período noturno, nos finais de semana e nos feriados, será prestado por conselho tutelar centralizado, composto por conselheiros tutelares, titulares e eleitos para esse fim, que é uma, né, demanda ali que a gente ouviu de todos os conselheiros. O artigo 2º, a Lei 8.502, passa a vigorar acrescidos os seguintes artigos 17A e 17E.
O artigo 17 fala que a lei orçamentária anual e os demonstrativos de execução financeira do município apresentarão os valores relativos às despesas com os conselhos tutelares, de modo apartado por conselho, e incluirão a totalidade das despesas com essa política pública, inclusive aquelas referentes à remuneração dos conselheiros tutelares e a demais servidores, infraestrutura, manutenção, equipamentos, materiais e serviços, de modo a garantir plena transparência a respeito dos valores orçados, empenhados, liquidados e pagos, que aí é a dúvida de todo mundo, que nem nós conseguimos entender aí, né, qual o valor, de onde que sai o pagamento dos conselhos tutelares, como que é feito, ninguém sabe de nada, de onde que sai o dinheiro. No artigo 17b, né, a gente fala aqui das estruturas. Os conselhos tutelares serão instalados preferencialmente em sede própria. A gente acredita que o município tem condições de fazer isso. A gente tem visto as PPPs, os postos de saúde. A gente sabe que muitas pessoas têm críticas aos PPPs, mas o município tem condição, né, de colocar ali, de ter os conselhos tutelares instalados em sedes próprias, né? A gente vê que eles têm doado, às vezes, cedido espaços para a sociedade civil, as associações. Por que não utilizar desses espaços que são muito bons, de lotes, que podem, né, fazer construções ali e construir os conselhos tutelares, dando mais dignidade ali para os conselheiros. Então, a gente fala que, para ser considerada adequada a sede de conselho tutelar, a gente coloca aqui, deve contar com pelo menos uma sala de atendimento para cada conselheiro tutelar, recepção e sala de espera, salas de reuniões, espaço adequado para a permanência de crianças durante períodos de espera e atendimento, garantia de isolamento acústico suficiente para assegurar o sigilo dos atendimentos. O artigo 17c fala dos conselhos tutelares serão dotados de equipamentos e materiais que viabilizem a plena realização de sua finalidade. O parágrafo único fala que inclui-se nos equipamentos previstos neste artigo mobiliário, gente, que a gente viu lá a defasagem, falta de cadeiras, conselhos tutelares com mesa de cozinha, né? Então, foi uma falta de respeito. Computadores em número mínimo de 1 por conselheiro e funcionário, impressora, equipamentos necessários para a realização de videoconferências, como câmera, microfone e fones de ouvido, aparelhos celulares em modo smartphone, modelo smartphone, para uso exclusivo em serviço, e o sistema eletrônico destinado ao registro de casos atendidos pelos conselhos tutelares, integrado a outros órgãos da rede de atendimento às crianças e adolescentes, que permite encaminhamento de solicitações e acompanhamento dos casos. O inciso 7º, crachá de identificação de uso individual por conselheiro, que contém informação do cargo de conselheiro tutelar. O artigo 17d fala da norma regulamentadora que estabelecerá a temporalidade e a destinação de documentos sobre a guarda dos conselhos tutelares, né, que é um problema sério. A gente vê aquela questão dos arquivos ali. Já foi até conversado com o secretário, a gente está aguardando o posicionamento dele. O artigo 17e fala que o Poder Executivo promoverá a cada 4 anos, no que corresponder ao 2º ano do mandato dos conselheiros tutelares eleitos, amplo diagnóstico do serviço prestado pelos conselheiros tutelares, bem também como as suas necessidades e possibilidade de aprimoramento dos seus serviços. O parágrafo único fala que o diagnóstico que trata o caput desse artigo será procedido de mecanismo de consulta e diálogo com os conselhos tutelares. Eu acredito que com a implementação do CIPIA vai ser possível fazer diagnósticos, né, porque a gente entende que não tem como fazer, porque não tem um programa ali. Os conselheiros trabalham manualmente. O artigo 3º, o caput do artigo 20 da Lei 8.502, de 6 de março de 2003, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 20, o conselheiro, essa aqui é muito importante, os outros conselheiros vão gostar. O conselheiro tutelar faz jus ao recebimento pecuniário mensal no valor de R$ 10.590, reajustável nos termos aplicados ao cargo de gerência de quadro de pessoal da administração direta do município. O artigo 4º, a Lei número 8.502, 6 de março de 2003, passa a vigorar acrescido do seguinte artigo 47A. Será realizado curso de capacitação para os conselheiros tutelares eleitos de participação obrigatória. O artigo 5º, o artigo 8º da Lei 8.502, 6 de março, passará a vigorar com a seguinte redação. Artigo 8º. O CMDCA é um órgão paritário composto por 22 membros titulares e 22 suplentes, representantes do Executivo, do Legislativo e da sociedade civil. Então, o parágrafo 2º fala: a representação da sociedade civil será indicada pelas entidades não governamentais, com melhor colocação por números de votos, observada a ordem decrescente e a seguinte composição.
um representante de cada uma das 11 primeiras colocadas para o Conselho titular mesmo, um representante de cada uma das 11 seguintes colocadas para o conselheiro suplente. E a representação da Câmara Municipal será feita por um vereador titular e um suplente indicados pelo presidente. E o artigo 6º, o caput do artigo 20 da Lei 6.705, de agosto de 94, passa a vigorar na seguinte redação. Artigo 20. A conselheira tutelar gestante terá direito a 180 dias consecutivos de licença a partir do dia do parto ou a partir do 8º mês de gestação. O artigo 7º fala que o artigo 21 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 21. A licença paternidade será concedida ao conselheiro pelo nascimento do filho pelo prazo de 20 dias contado do nascimento. E o artigo 8º fala que a Lei 6.705, de 5 de agosto de 94, passa a vigorar, acrescida do seguinte artigo 10. Artigo 10A. O conselheiro tutelar tem direito a atendimento psicológico contínuo durante todo o período do mandato, prestado fora de sua jornada de trabalho, sem ônus. E o artigo 9 fala que essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Durante, gente, essas visitas e que a comissão, a gente consegue, esse projeto de lei, a gente tenta abarcar ali as principais necessidades aí, dos conselheiros tutelares. A gente vai precisar do apoio da Câmara Municipal, do apoio dos vereadores, para que a gente possa aprovar esse projeto e aí até chegar ao prefeito para a gente ver como é que vai ser a reação do Executivo. Diante, gente, dessa omissão que passa mais de 20 anos, a Câmara Municipal teve que tomar esse posicionamento, de alterar essas legislações. Oi? 30 anos, gente, 30 anos. Então, assim, o que eu peço aí, a todos aí, para conversar com seus vereadores, porque a gente vai precisar do apoio dos vereadores, a comissão está aqui, nós fizemos nosso papel, um projeto de lei que foi apresentado aí, durante os trabalhos, a gente está tentando aqui amenizar aqui a dor de vocês. E aí agora, o projeto de lei vai ser protocolado, se Deus quiser, nós vamos aprovar esse relatório e nós vamos dar prosseguimento aí, lutar dentro do plenário até que seja totalmente aprovado. Então, é a minha apresentação. Agradeço a todos, a assessoria legislativa, o presidente, aos vereadores que nos ajudaram, que foi uma luta pesada, mas deu certo. Obrigada, gente. Muito bem. Vamos agora entrar na parte das discussões, antes de votação, da votação do relatório. Em discussão? Presidente, gostaria de discutir. Por favor, fique à vontade. Bom, em primeiro lugar, eu quero parabenizar a vereadora Loide Gonçalves pelo relatório. Creio que Vossa Excelência fez um raio-x dos conselhos tutelares, não ficou apenas na questão estrutural, mas entrou também, estrutural física, mas entrou também na questão de pessoal, entrou na questão da legislação. E quando a gente fala de legislação, eu percebi que Vossa Excelência também fez questão de demonstrar que a Prefeitura de Belo Horizonte não está fazendo com que a resolução do CONANDA, que é o Conselho Nacional de Direito da Criança e do Adolescente, seja cumprida. Então, nós temos aqui, por exemplo, a cada 100 mil habitantes, deveria ter um conselho. Então, por exemplo, numa regional como a Regional Oeste, que nós deveríamos ter 3, nós temos 1. Aí vamos entrar na questão da infraestrutura, péssima. É a única, no caso da Regional Oeste, que tem um imóvel próprio. E a gente está vendo que os conselheiros têm que trabalhar sem o mínimo de condições básicas, para desenvolver o seu dia a dia ali, o seu trabalho. Outra questão também, como é que fica a população quando você tem uma estrutura totalmente defasada? A população, ela o quê? Tem prejuízo por causa disso. Então, isso também está bem demonstrado aqui. Outra questão que eu fiquei pensando é o seguinte: quais são os investimentos que a Prefeitura de Belo Horizonte fará em relação aos apontamentos que Vossa Excelência trouxe? Quais são os investimentos? Porque nós temos aqui um orçamento da Prefeitura de bilhões de reais, mais de 20 bilhões de reais, dinheiro para publicidade não falta, sempre nós vamos ter, e também é obrigação do governo realmente demonstrar o que está fazendo. Mas, em relação a essa infraestrutura, é o mínimo, o básico para o trabalho. Eu vi aqui que Vossa Excelência falou, por exemplo, a questão da
os profissionais especializados, você veja bem, vai lá o conselheiro, precisa de um psicólogo, um psiquiatra, precisa de um psicopedagogo. Não tem. E aí ele fica o quê? Fica enxugando gelo. Né? Nós vemos também, por exemplo, a questão da educação inclusiva. Eu recebi uma resposta outro dia que tem milhares de pessoas ali para ajudar na educação inclusiva. Mas, na prática, o que eu recebo são as diretoras de escola dizendo, olha, nós não estamos tendo profissional de apoio para criança com deficiência. Aí depois vai lá no conselho tutelar. Por quê? Porque a criança com deficiência está sem um profissional de apoio, aí agrediu um coleguinha, ou fez alguma outra coisa, aí vai todo mundo lá para o conselho tutelar. Quer dizer, isso também precisava resolver. Os abrigos. O abrigo a gente não precisa nem falar, porque, infelizmente, isso aqui na cidade de Belo Horizonte está totalmente defasado. Agora, para não ficar só na reclamação, Vossa Excelência apresenta, por exemplo, um projeto de lei. E eu quero dizer que nós estamos numa época eleitoral, os pretensos candidatos a prefeito de Belo Horizonte peguem o seu relatório, coloquem no plano de governo. Isso é possível fazer. Por que não? E também, eu vi, Vossa Excelência não colocou isso no relatório, mas eu gostaria também, presidente e demais colegas, que nós pudéssemos encaminhar esse relatório para o Ministério Público, encaminhar para a Defensoria Pública. Por quê? Porque estas pessoas que utilizam o Conselho Tutelar são os hipossuficientes, que é justamente quem é tutelado pelo Ministério Público e a Defensoria Pública. Então, eles têm que ter acesso a isso, verificar e tomar uma postura. Ou seja, para que não haja prevaricação por parte deles. Então, há necessidade, inclusive, então, de fazer isso. E a Prefeitura de Belo Horizonte? Prefeitura de Belo Horizonte, depois desse raio-x, depois desse relatório, não adianta ficar tampando o sol com a peneira. Precisa tomar atitude. Nós estamos aqui no final da legislatura. Nós vamos deixar o final, e aí depois, ano que vem, e aí, como é que vai ficar? Coloca isso como prioridade, não de governo, mas do Estado, para que isso seja, para que os conselhos tutelares sejam valorizados na cidade de Belo Horizonte. Você vê, vereadora, relatora Loide, quantas pessoas que não concorreram para ser um conselheiro tutelar? Quantas pessoas foram votar? Milhares de pessoas foram votar. E aí as pessoas assumem, já imaginou? Assumem e não têm condições físicas de exercer o seu trabalho por falta de estrutura daquele que deveria dar estrutura para o trabalho. Então, assim, tem muita coisa que precisa acontecer, mas parabenizar a Vossa Excelência, porque o primeiro passo foi dado, que é esse relatório. Pelo que eu entendi, nós vamos continuar até o tempo que for necessário, mas é um passo importantíssimo que Vossa Excelência dá aqui para a cidade de Belo Horizonte. Então, sim, fica o meu elogio e os meus parabéns, e vamos, sim, avançar em todas essas áreas, porque nós não estamos omissos aqui na Câmara Municipal de Belo Horizonte. Obrigado, presidente. Ok. Mais alguém para discutir? Bom, em votação, vamos votar, então, esse relatório parcial e, assim, vamos dar continuidade a esta comissão. Em votação, como vota a vereadora Luide Gonçalves? De acordo com o relatório. Vereador Irlan Melo? Eu voto de acordo com o relatório. Vereador Pedro Patrus? Eu voto também com o parecer da vereadora Luide Gonçalves. Então, está aprovado o relatório nesta comissão de estudo para os conselhos tutelares. Bom, uma vez aprovado esse relatório, quero deixar claro aos membros dessa comissão e os que estão presentes e também online que o objetivo, vereador Irlan, vereadora Luide, vereador Crispim, vereador Pedro Patrus, que é membro efetivo dessa comissão, eu quero deixar registrado que, graças a Deus, acredito eu que pela primeira vez nós estamos dando abertura a esse portal para dar visibilidade, voz a todos os conselhos tutelares de Belo Horizonte para pleitear em favor de estrutura e condições de trabalho. Esta comissão que nós abrimos é exatamente para essa finalidade. Aliás, nós tivemos um imprevisto, vereador Irlan Melo, essa sexta-feira,
uma videoconferência realmente que não foi de inteligência na colocação de alguns profissionais que retalharam, que humilharam, que desqualificaram os conselheiros tutelares. Já estou entrando com um pedido de informação à Secretaria Municipal de Assistência Social e Segurança Alimentar, SMASAC, ao secretário Josué Valadão. Acredito que ele não estava ciente e nós vamos pedir informações para que isso não se repita, porque o Conselho Tutelar foi eleito com voto popular e tem um dito muito importante, uma fala muito importante na nossa sociedade: dá-se o respeito para ser respeitado. E nós vamos em diante, então, com essa comissão. Bom, alguma coisa mais a acrescentar? Algumas considerações? Podemos encerrar? Muito bem. Mais um detalhe. Nós estamos, aos conselhos tutelares, nós estamos já em contato com o pai do falecido menino Henri Borel, que deu direito ao órgão federal criar a lei Henri Borel, que trouxe maior rigor na punição envolvendo homicídios contra menores de 14 anos, além de medidas protetivas específicas para crianças e adolescentes vítimas de violência doméstica. Já está no ECA atualizado e nós vamos fazer um trabalho exatamente para dar mais amplitude, mais visibilidade, suporte e estrutura a todos os conselhos tutelares da cidade de Belo Horizonte. Então está registrado, já de antemão convido a vocês que estão aqui presentes, e os demais, quando assim ocorrer, nós vamos convidar todos vocês para estarem presentes e ali expressarem as suas informações, seus pedidos, as suas colocações para esse pai que teve um pesadelo na época, lamentavelmente. Bom, são 11 horas, e 27 minutos, encerramos os nossos trabalhos. Boa tarde, que Deus abençoe a todos, um forte abraço.